Pastor Jader Medeiros, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Intrometidos. Boa noite, Marcelo, boa noite, Pamela, Michele, boa noite, Carlos Magno. Que privilégio estar aqui e hoje estou como Maria, né? Bendito entre as mulheres. Tomara que a minha esposa não esteja assistindo. Eu tenho certeza que ela está. Pastor, a pergunta praxe aqui para os nossos convidados. Por que é que o pastor Jader Medeiros resolveu ingressar na política, colocar o seu nome à disposição da população paraibana para concorrer ao mandato de deputado federal? A resposta curta é culpa de Sérgio Queiroz, né? Essa é a resposta curta. A resposta um pouco mais elaborada, durante muito tempo trabalhando no sertão, há mais de 20 anos, eu comecei cedo, comecei aos 14, e me mudei definitivamente para o Cariri, a região do semiárido paraibano, em 2007. Foi quando a gente passou a viver integralmente dos projetos missionários que nós executamos desde então, lá no Cariri. A gente sempre recebeu convites, vereador, depois deputado estadual, depois vice-prefeito nessa última agora, e a gente sempre teve aquela posição de não vou me envolver com política, né? Um dia eu estou em casa, ainda relutando, porque chegou aquela semana da janela partidária, o telefone não parava de tocar, recebi convite do PL, de vários outros partidos, e eu falei assim, filho, eu não estou aguentando mais. O dia que todo mundo detesta é o dia que os pastores gostam, segunda-feira, geralmente é o dia da folga, né? E aí eu falei, vamos assistir um filme. E nós fomos assistir aquele filme Deus Não Está Morto, o próximo capítulo. E lá pelo meio do filme entrou um tema de uma perseguição contra a igreja. E o pastor se lembra que tinha um amigo dele, que era congressista, e ele viaja para Washington e diz assim, olha, tem como você nos ajudar nessa causa aí com a igreja? Ele falou, então, pastor, eu estou sozinho aqui. Se tivessem outros como eu, seria mais fácil. E a minha esposa olhou para mim assim e falou, não tem jeito de você fugir disso. Aí quando eu liguei o telefone, tinha uma mensagem lá de quem? Sérgio Queiroz. Venha para João Pessoa, nós precisamos conversar urgente. Como o pastor Sérgio sempre foi muito envolvido na questão social, eu achei até que se tratava de algo acerca dos trabalhos que eu faço no sertão. Eu falei, bom, está chamando, vamos lá. E vindo para João Pessoa, ele falou, pastor Jader, eu vou direto ao assunto. Eu estou montando uma equipe, em sua maioria são pessoas que nunca foram políticos, mas que já fazem alguma coisa pela sociedade. E o senhor se encaixa nesses critérios, e para mim seria uma honra ter o senhor como deputado federal no nosso partido. E aquilo que eu sempre disse, não, nesse dia eu senti paz, tranquilidade para dizer sim. E como eu estava comentando aqui em off, né, com as colegas, a gente decidiu fazer algo mais do que só criticar. De que só assistir e dizer, olha como está a política, olha que coisa horrível, olha esses cabas que estão aí no poder. E se colocar à disposição para fazer algo diferente. Como você muito bem falou no início, Marcelo, ter um nome novo à disposição, alguém que não é político profissional, não é político de carreira, mas que a gente já faz alguma coisa. Não precisamos prometer também muito, basta dizer, olha, pesquisa um pouco sobre nossa vida, veja o que a gente faz e nos ajude a ampliar. Pastor, um assunto sempre que envolve as entrevistas com o político é a forma, a estratégia de campanha, né? O senhor é conhecido lá no interior e a gente pensa como vai ser essa estratégia, como é que vai ser montada essa estratégia de campanha? No meu caso, eu tenho um ministério já consolidado há mais de 20 anos, também de pregação, de música, então eu acredito que é difícil ter uma cidade na Paraíba onde eu já não estive presente fazendo esse tipo de trabalho, pregando, cantando. Isso me dá uma certa vantagem no aspecto de que ser um pouco mais conhecido nessas cidades onde os outros não são. Mas, como a gente não tem fundo partidário, coisa boa, o pastor Sérgio disse que a gente também não tem processo, né? Isso já é uma grande coisa. Nós estamos trabalhando com a boa e velha política, que é a apresentação de ideias, conversa, reunião com autoridades de cidade em cidade. Eu, particularmente, cataloguei 180 cidades, que são cidades onde eu tenho boas amizades, e estou visitando uma a uma. Dificilmente, por uma questão até financeira, eu conseguirei visitar os 223 municípios, mas essas 180 já estão agendadas, são cidades que nós estamos visitando, conversando, participando em reuniões de Câmara de Vereadores, participando em reuniões com líderes comunitários, ouvindo o povo. Nós não temos, dentro da nossa estratégia, prefeitos nos apoiando, grandes nomes políticos. Temos sim vereadores, em sua maioria de oposição, que estão nos apoiando. E com essas pessoas, no boca a boca, no debate, na conversa, a gente tem conquistado e tem crescido dia após dia, né? Então tem sido isso, uma boa e velha política, sem o toma lá da cá, sem promessas que não são cumpridas, que não são nem capazes de se cumprir.
que é o que a gente vê muito. Vote em mim que eu vou arrumar um emprego para você. Se esses candidatos que estão aí prometendo emprego, eles têm que abrir uma multinacional para poder para poder empregar todos que eles estão prometendo. E a gente está prometendo apenas uma coisa, que nós vamos fazer algo diferente, vamos cumprir o nosso trabalho de fiscalizar, de enviar emendas para prioridades reais. Por exemplo, a gente está hoje, vou citar aqui um caso bem pertinho da cidade onde eu sou pastor. Ouro Velho vai estar fazendo uma festa de R$500 mil, com bandas famosíssimas. E eu sei que Ouro Velho não tem saneamento básico em sua maior parte. Várias ruas que não são calçadas, né? Uma pracinha sendo inaugurada na cidade A, e a cidade tem gente fazendo cocô no mato, né? Então, o que é prioridade, o que é básico de verdade para a gente? Então, é contra esse tipo de coisa que nós vamos lutar e é tentar encontrar soluções para isso. E a boa é que se lá na frente eu estando candidato, e lá na frente eu estando deputado federal, eu conseguir chegar lá, eu não vou estar devendo nada à prefeitura nenhuma, a não ser ao povo que me fez chegar. Então, isso já vai ser uma grande liberdade para trabalhar, poder enviar emendas, né? O doutor Gilvan sabe muito mais do que eu como que isso funciona. Muitas vezes as emendas são enviadas pensando em como que o candidato pode aparecer mais, como que o nome dele pode aparecer, e às vezes não é de fato uma necessidade real daquele povo. Aquele povo não precisa de mais uma pracinha, aquele povo precisa de saneamento, precisa de iluminação, de segurança pública, e eu acho que basicamente essa tem sido nossa estratégia, Michele. Boa noite, pastor. Como é que o senhor vê, aliás, não é só o senhor não, são vários pastores que se defrontam com essa discriminação, essa rejeição. Vocês que pregam a paz, a vida. Eu não sou evangélico, mas o nome de Deus merece todo o meu respeito. E eu queria ver como era que o senhor enfrentaria essa situação. Não que tenhamos inimigos, mas eu acho que muito do homem pode ser conhecido por quem não gosta dele. Isso revela muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmos, né? E eu fico feliz que essa rejeição não vem do povo, vem de líderes. E se nós estamos incomodando essas lideranças políticas, significa dizer que essas mesmas lideranças estão se sentindo ameaçadas. E que bom, porque é justamente essa a nossa proposta, ameaçar a velha política. Ameaçar no melhor sentido da palavra, no aspecto de dizer, olha, está na hora da gente fazer política de um jeito diferente. Existe uma ideia hoje na Paraíba que política só se ganha com dinheiro. Mas nós conseguimos eleger um presidente da República pelo Facebook. Não é? Eu acredito que o tempo passou de um jeito que provou que Mamon não tem mais o poder que achava que tinha. Para quem não está entendendo a referência bíblica, Mamon é o deus do dinheiro, né? Então essa é uma briga de deuses. O dinheiro, né, contra a verdade. Então, não que quem tenha dinheiro seja mentiroso, não significa isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que existem pessoas que se sentem donos da política paraibana, que se sentem donos até de pautas que eles não são criadores. Por exemplo, por que pastor Sérgio Queiroz, por que pastor Jade, eu acredito que nesse ponto eu posso falar por todos os pastores, são conservadores? É porque o partido A ou o partido B é conservador? Não, porque a nossa vida é pautada, é definida pelo que a Bíblia fala. E aquilo que a Bíblia fala se aproxima do que o conservadorismo defende. Não é uma ideia perfeita, plena, né? Mas isso não é uma pauta política, isso é uma pauta de vida. O conservadorismo é uma pauta de vida. E todas as vezes que a gente se apresenta fazendo aquilo que vai fora da caixinha, como alguém que não tem um partido se atreve a se candidatar a senador? Como alguém que não tem uma gama de apoios de prefeitura se atreve a ser deputado federal, a tentar ser deputado federal? É claro que isso incomoda. Golias, quando se deparou de frente para Davi, disse assim, eu sou algum cachorro para você vir atrás de mim com pedra, rapaz? Posso acrescentar? Deve. Como alguém que se diz de direita se atreve a não estar no meu partido? E o partido acha que ali é... E outra, incrivelmente, os que hoje se dizem de direita, não faz muito tempo, estavam gritando Lula livre. Os que hoje se dizem, a pessoa pode ter mudado de opinião? Alguns, né? Alguns. Pode sim. Pode ter mudado. Agora, eu tenho minhas ressalvas em acreditar que o conservadorismo não seja um fruto de uma história. Porque o conservador, ele historicamente ele é, até quem não sabe que é conservador é. Eu vou falar, por exemplo, no Sertão e no Cariri.
A terra, quanto mais humilde é o povo, ele não sabe o que é direito, o que é esquerda, o que é conservadorismo. Mas quando você senta para conversar com uma pessoa do sítio, que você começa a falar sobre o que aquela pessoa crê, você está lá. Ela não tem um rótulo, mas toda a fala dela é conservadora. Se identificam. Se identifica. Eu não sabia que isso aí era conservadorismo, não, meu filho, mas isso aí eu sou isso aí mesmo. Entendeu? Então, assim, muitas das pessoas que hoje tendem para o lado da esquerda, por exemplo, na região onde eu estou atuante, são pessoas que tendem pelo discurso populista. Vamos falar, por exemplo, aqui da questão de terras, né? Como é que a esquerda durante muito tempo atuou? Olha, coloca essa bandeira aqui, enquanto eu estiver no poder, ninguém lhe tira dessa terra. A pessoa diz, muito bem, doutor, você é o homem que defende o povo. Aí chega um que nunca foi bom de lábia, mas diz assim, ó, 300 mil títulos de terra, é sua, não importa em quem você vai votar. Aí eu pergunto, quem defende o pobre de verdade? É o que tem um bom discurso, ou aquele que nem fala tão bem assim, mas que na prática chega lá? Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos quebrando paradigmas. E essa perseguição, Carlos, é fruto de alguém que está incomodado com aquele que está quebrando o paradigma da velha política. Concordo em gênero, número e grau com o que o senhor está falando. Agora, como romper esse ciclo? Essa picuinha? Essa picuinha. Então, qual era a melhor forma de você romper uma discussão? O diálogo. Qual que é o grande problema? Como é que a discussão começou? Quando alguém chamou para o diálogo. Porque o que o pastor Sérgio Queiroz fez foi, ó, vamos sentar, vamos ver essa possibilidade da gente fazer assim, 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 assim. E qual foi a resposta? O que é que a gente esperava? Ou um sim, ou um não respeitoso. Né? Sim, vamos sentar, vamos conversar. Ou, não, nós estamos por outro caminho. Tal. E para nós é muito difícil, porque do jeito que a coisa está acontecendo, só quem ganha é quem se está no poder. Querem perpetuar no poder. E como seria uma forma simples de resolver essas questões? Um dia perguntaram para uma criança, e na verdade teve um torneio numa rádio lá nos Estados Unidos, que tinha um médico, né, um advogado, um policial num balão, e perguntaram quem você jogaria se o balão estivesse lá caindo. Né? E uma criança ganhou o prêmio, porque ela disse assim, eu jogaria o mais pesado. Quem fosse o mais pesado eu jogaria. Uma criança de 7 anos de idade deu essa resposta. A gente ia pensar em todo o currículo, em toda aquela coisa. Então, quem é que tem mais peso hoje? Nas enquetes, nas pesquisas. Quem é que sai à frente? Né? Porque o que o político quer é voto. São pessoas que estão bem cotadas. E em todas as pesquisas, o pastor Sérgio Queiroz sai à frente, de todos. Então, a gente vai ficar nessa ou a gente vai sentar? Não, peraí, vamos abrir o olho para a realidade, vamos sentar, vamos ver o que seria melhor para a direita paraibana. Eu acho que é isso que está faltando, a gente olhar para os números, para os fatos. Dizer, olha, esse nome aqui pesa melhor. Esse nome é mais fácil da gente chegar lá, né? Eu acho que está faltando isso. Um pouco de humildade por um lado. Bom, agora oficialmente meu boa noite, Jader. É com muita satisfação que a gente recebe aqui, né? Obrigado, Pela primeira vez, esperamos que venha mais vezes aqui, inclusive Amém. quando já estiver em campanha, né? Amém. E por falar em fatos, Jader, a gente lida com um perfil de eleitorado, né? Como você já explicitou aqui, diferenciado, né? É aquele que não faz parte de reduto eleitoreiro, entre aspas, currais eleitorais. É aquele que não vende, né, seu voto, que não negocia e que é mais bem esclarecido, mais informado, mas também mais decepcionado com o quadro político, né, por ser mais crítico, por ser mais observador, mais conhecedor dos fatos, mais informado. Esse perfil do eleitorado, ele está com maior descredibilidade no meio político, né? Inclusive, eu acabei de ver uma manifestação aqui no chat de uma indagação capciosa que eu gostaria de te transferir. Manda brasa, estou aqui. Que eu também quero saber, né? Eu fiquei curiosa, como você vai lidar com esse perfil de gente que já não acredita mais em políticos, né? E também a gente acrescenta o perfil da faixa etária, né? São pessoas mais maduras e que também não têm mais obrigação de votar. Né, o público mais conservador, que tem esse perfil, né, das pautas da bandeira da direita. Aqui, José Otelo. Discurso sobre maneira pujante, todavia, quando chega ao poder, se transforma em farinha do mesmo saco. É como se a pessoa, de forma antecipada, já estaria te predestinando, te julgando. Né? Como é que você lida com isso, ou pretende lidar com isso? Uma das razões para eu estar hoje pré-candidato a deputado federal é justamente pelo mesmo motivo dele. Eu estava decepcionado.
Não que eu seja a última Coca-Cola gelada do deserto, mas eu faço parte de um movimento que está cada vez mais crescente. Pessoas que nunca foram políticos e que estão dizendo, olha, não nos sentimos representados, logo vou colocar meu nome à disposição. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, como é o nome do nosso telespectador? José Otelo. Então, José Otelo, o que eu quero dizer para você é que eu sou um como você. Alguém que estava decepcionado com a política e que olhou para o cenário e disse, não, nós temos que fazer parte. Inclusive, convido você a fazer parte desse movimento também, de parar de ser telespectador decepcionado e ser um atuante da vida pública. Lembro de uma história que eu uso muito nas minhas pregações, que estava morrendo muito rato na casa. E os ratos fizeram uma reunião e disseram o seguinte, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa, porque esse gato está matando todos de nós. E um ratinho levantou a mão lá, vamos pendurar um sino no pescoço do gato. Toda vez que o sino tocar, a gente corre com antecedência. Rapaz, os ratos, isso aí, muito bem, que ideia maravilhosa. Aí teve um meio tímido que levantou a mão e disse, quem vai pendurar o sino? Então, eu acho que nós estamos querendo pendurar esse sino. Podemos morrer no caminho, podemos levar garra, podemos levar cordida, sair sangrando, quem sabe, mas nós vamos tentar pendurar esse sino. Acreditar também que nem todo mundo que está lá é ruim. Eu sou decepcionado com alguns políticos, sim, mas não com a política. Nós temos muitos homens que fizeram excelentes trabalhos, que passaram pela vida pública sem ter maculado sua história. Agora, exato, está aqui o Dr. Gilvan Freire, que já votei algumas vezes. Inclusive, é um privilégio você ver alguém que você já votou, porque geralmente depois que a gente vota, a gente não vê mais. Que bom que eu estou lhe vendo aqui, doutor. E eu tenho assumido esse compromisso de que entrando para fazer algo diferente. Né? Entrando para pendurar o sino e correr junto com o povo na hora de correr e correr para cima quando for necessário correr para cima também. E outra coisa que eu acredito, Pamela, que gera essa decepção coletiva é o fato das pessoas não saberem a função de um deputado. O deputado ele não é do executivo. Né? Ah, ganhou, não vi benefício nenhum. Mas peraí, qual que é a função de um deputado? Ele vai enviar os recursos para a prefeitura, vai enviar as emendas, cabe à prefeitura, né, executar aquilo para o qual foi enviado. Muitas vezes acontece o que está acontecendo agora, pessoas que atiram com a pólvora alheia e aparecem, tiram foto. Agora mesmo teve da BR-230, tinham deputados lá tirando foto na assinatura da obra, sem nem ter destinado um centavo sequer. São questões que nós também, como eleitores, temos que estar atentos. Não adianta a gente ficar culpando totalmente os políticos se nós também não fazemos a nossa parte de fiscalizar, de acompanhar a história. Uma coisa eu digo, se lá na frente Deus nos permitir ser vitoriosos nessa jornada, você vai poder acompanhar e ver se eu estou fazendo um bom papel ou não. E não apenas comigo, mas com qualquer um que chegar lá. Esse é o nosso dever como eleitor também. Eu sou um eleitor. E eu estou falando porque é isso que eu faço. O que é que o senhor achou dessa onda agora da pauta de costumes na política partidária, nas eleições? Se apropriaram de um tema que não é um discurso político, como eu já tinha falado anteriormente. Por exemplo, se o que tivesse em alta hoje fosse o libera tudo, os mesmos que hoje estão dizendo que são tradicionais e conservadores estariam no discurso do libera tudo. Olha, tem pré-candidato e pessoas que estão no poder que eles apoiam o presidente de acordo com a cidade. Se eles chegam na cidade e dizem assim, aqui é todo mundo Lula, ele diz, eu também sou Lula. Aqui é Ciro, eu também sou Ciro. Aqui é Bolsonaro, eu também sou Bolsonaro. E quando eles já declararam o apoio ao presidente Bolsonaro, que chegam numa cidade para entregar uma obra, um feito do governo federal, eles nem tocam no nome do governo federal. Mas fazem parecer lá em Brasília, ou numa cartilha mais isolada, de que estão totalmente apoiadores dessa pauta. Pessoas que dizem que são da família, que são de Deus, que são da pátria, mas quando termina a sessão lá em Brasília, vão fazer umas visitinhas na casa das primas. Então, conservadorismo de momento, conservadorismo de eleição, não é conservadorismo, é oportunismo político. Eu quis dizer de que um grupo político, comandado pelo presidente da República agora, vem para uma campanha dizer o seguinte, defenda a família, os filhos, está lá na Bíblia, né, segue o conselho de teu pai e tua mãe para que tenha longos dias na terra. E, enfim, respeito, vamos manter a família. Em contrapartida, o candidato que tem 1 milhão% à frente do presidente Bolsonaro
disse que essa pauta da família está ultrapassada. Talvez isso explique muito. Mas o que nunca precisamos, né, falar sobre isso. Mas é muito interessante porque o ex-presidiário, né, que a gente viu essa semana, ele sendo fotografado no casamento dele e estava conforme a tradição de família, né? Os meninos de azul para você, tradicionalidade para mim. A menina com rosa e alguns arranjos na cabeça, né? Então tudo muito tradicional. Então assim, a esculhambação ele quer para sua família, mas para dele ele quer ordem, você né? definiu perfeitamente. Você notou que não tinha nenhum negro ali? Nenhum pobre. Nenhum pobre. Você viu, tem uma foto aí com as daminhas. Ele não chamou a CUT para o casamento dele. Né? As menininhas. A invasão de propriedade lindinhas, alheia. loirinhas, de olhos azuis. Você viu? A esposa de branco, né? Querendo passar mensagem de pureza. Pois né? é. Interessante que o oficial de justiça nem chegou, porque ela está sendo procurada, né? Pois Mas é. então poupou ela nesse dia. É muita hipocrisia. A gente está vivendo num tempo estranho onde os juízes e oficiais eles estão poupando seletivamente, né? A gente está num tempo muito estranho, muito esquisito. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse prestar solidariedade ao PCO. Partido da Causa Operária. O Partido da Causa Operária caiu na lista negra do STF. Incomodou o PCO. A que ponto chegamos? Que ponto chegamos. Né? Tá no ponto aí. Mas depois de Lula e Alckmin junto, eu não duvido de mais nada. Pastor, o senhor está montando a sua pauta de diálogo com a população em cima de que base, em cima de que temas? Além dessas pautas de Deus, pátria, família, né? Aquilo que a gente sempre tem aqui. Além dessas pautas básicas, mas o povo também quer ver serviço. Nós hoje trabalhamos, hoje não, né? Desde 2007 nós trabalhamos no semiárido nordestino. E nós tivemos várias pessoas que têm origem do semiárido, mas infelizmente nós ainda temos pessoas abastecendo suas casas com carro-pipa, nós ainda temos pessoas... A transposição chegou, né? O presidente Bolsonaro ele fez a parte dele. Está na hora da gente levar agora essa água para as comunidades rurais, isoladas. Nós precisamos fazer agora mini adutoras, nós precisamos fazer com que essa água chegue à população menos favorecida. E como missionário eu já tenho feito isso de uma certa forma, não com a transposição, mas eu criei, por exemplo, o projeto Água da Vida. Esse projeto, há 8 anos, nós perfuramos poços artesianos, colocamos caixa d'água, levamos água para as comunidades rurais isoladas, em alguns casos desalinizadores também. Isso com o apoio que nós temos de parceiros, né? Sou fundador do Ministério Conexão ID. Temos também o projeto Pão da Vida. O senhor está residindo onde hoje? Atualmente eu sou pastor na cidade de Amparo, primeira igreja batista de Amparo. Amparo fica ali pertinho de Sumé, né, e pertinho também de São José do Egito, fronteira com Pernambuco. Lá o senhor encontrou um amparo. Estou amparado lá. Povo carinhoso, um cheiro para minha terrinha Amparo. E antes, o senhor... Sou cidadão amparense, ganhei o título de cidadão amparense, né? Então, E antes, morou onde? Que outras cidades? Eu só fiz nascer em João Pessoa mesmo. Minha família é daqui de Mangabeira, Valentina, mas eu me criei ali em Tibiri, né? E então joguei bola ali na Praça dos Quiosques. Então, minha infância toda foi em Tibiri. Sou santarritense por criação, pessoense por nascimento e caririzeiro de coração. Depois Vai morou ter aonde? voto espalhado, né? Vai ter voto espalhado em todo. Se Deus quiser. Exatamente. E é isso que nós estamos precisando. Nós estamos num tempo de muito relativismo e tem certas coisas que nós não podemos mudar. Eu acredito que se tem um povo que é, de fato, verdadeiramente progressista, no sentido original da palavra, são os cristãos, porque a gente preserva o que é sólido, né? E permite melhorias naquilo que é fluido. Né? Então, o que é sólido, bases que trouxeram a sociedade até aqui, isso não pode ser mudado. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. É isso que é ser conservador. Muito bem, perguntas para o pastor Jader Medeiros, pré-candidato a deputado federal. A sua campanha, como é que o senhor vai bancar? Como é que vai vir de ontem? Pergunta cruel, pergunta que dá vontade de chorar. Eu estava até brincando com o pastor Sérgio, dizendo, pastor, quando chegar a nossa parte do fundo partidário, vai dar para abastecer o carro 2 vezes ainda. Né? Dá para ir em Amparo e voltar. Dá para ir em Amparo e voltar ainda, meu Deus do céu. Bom, gente, nós estamos com bons amigos, sabe? Pessoas que têm acreditado, que conhecem a gente. E tem sido assim, pessoas estão dizendo, pastor, conte comigo. Né? Conte comigo. A gente tem feito uma campanha muito do nosso próprio bolso. Eu sou pastor, pregador, tenho CD gravado, canções nas plataformas digitais.
Confesso que boa parte dos meus recursos pessoais tem sido aplicado, né? Cartão de crédito eu já não sei mais o que é limite. Então, mas com o que a gente tem gastado? Dormindo em pousada barata, enchendo o tanque do carro, comendo um XPT, vocês sabem o que é XPT, né? Pão com mortadela. Então a gente está fazendo isso, dormindo mal, comendo mal, mas conversando muito bem, sendo bem recebido, bem abraçado, né? Um corre-corre, exagerando no desodorante, que às vezes não dá tempo nem tomar banho no caminho. Estou rodando essa Paraíba toda, porque eu já conheço a Paraíba toda, mas visitar ela em pouco tempo, de uma vez só, a Paraíba é enorme, né? O senhor já começou a fazer a pré-campanha? Sim, a gente Tem conversado com as pessoas? Bastante. E o que é que o senhor tem sentido nas pessoas? Um acolhimento que eu não esperava ter. Surpreendente. Quando saiu a primeira notícia, eu acho que quem noticiou com exclusividade foi o Paraíba Master. Aliás, um cheiro, Alex Filho, Karina. Um abraço grande. São uma benção. Toda a equipe esse casal da é uma TV benção. Master. Exato. E quando eles noticiaram, eu falei, bom, tá lá, pastor Jader Medeiros anuncia sua pré-candidatura. Uma coisa que eu não tinha planejado, Marcelo, foi um ibope que eu tive sem querer o ibope, mas que de certa forma hoje foi bom. Eu sou aquele pastor que rasgou a multa dentro da prefeitura, quando foi multado, né? Eu acho que vocês ficaram sabendo dessa história. Eu sou aquele pastor que se negou a fechar a igreja durante a pandemia, então foi polícia na porta da igreja. Então se você der um Google aí... E não fechou? Não fechei não. E a polícia na porta? A polícia na porta. Chegou lá a primeira vez, eu recebi 2 visitas da polícia. Em Amparo? Lá em Amparo. Na primeira vez a polícia chegou, aí eu vi, né? A gente, na hora do louvor, a gente apaga as luzes, né? Aí quando eu, no momento, abri o olho assim, estava no momento do louvor, aí eu vi aquelas luzes piscando, eu digo, rapaz, eu não contratei show de luz aqui na igreja, que danado é isso? Aí alguém tocou no meu ombro e disse, pastor, tem um policial lá fora querendo falar com o senhor. Eu falei, tá certo, continua o culto, e o culto rolando. Todo mundo de máscara, distanciamento, né, álcool em gel, aquele protocolo todo que depois provou-se não servir para quase nada, né? Aí quando eu saí lá, disse, boa noite, pastor. Boa noite. Era um cabo, né? Boa noite, cabo. Disse, o senhor está sabendo do decreto estadual? Eu digo, estou, sim, senhor. O senhor está sabendo do decreto municipal? Sim, senhor, estou sabendo. Ele disse, e por que o senhor está funcionando? Eu falei, porque tem uma Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso 5º, que está acima de todo e qualquer decreto. Decreto não é lei, Constituição é. Inclusive, cabo, no inciso 5º diz que o senhor deve proteger esse local. Então, se o senhor está aqui para isso, muito obrigado. Né? Falou, não, o senhor entende que nós estamos numa situação atípica. Eu falei, o quê? Estado de sítio? Estado de defesa? Estado de sítio e estado de defesa realmente é uma situação atípica que permite que cláusulas pétreas da nossa Constituição sejam revogadas por um período de tempo, um curto período de tempo. É esse o caso, porque se for, me dê uma arma aqui que eu quero ajudar a defender minha pátria. Não, o senhor está querendo confusão? Eu digo, não, de jeito nenhum, eu quero cultuar. O senhor é que não está deixando. Então o senhor não entra, não, aguarde um momentinho. Aí ligou para o sargento, né? Aí o sargento veio em outra viatura, aí teve a mesma conversa comigo, eu dei as mesmas respostas, ele falou, espera um momentinho. Aí pegou o telefone e ligou para Monteiro, que é onde fica lá a sede, né? Falou, o pastor está dizendo aqui que não vai fechar. Ele falou, passa o telefone para ele. Aí, a mesma conversa do que os outros 2 anteriormente tiveram. Eu falei, pastor, então vamos comunicar à prefeitura que o senhor se recusou. Se o senhor tiver com mandato judicial, aí eu vou ser obrigado a fechar e buscar meus direitos. Mas o senhor tem mandato? Não tenho. Aí foi embora e o culto continuou. Na segunda vez, uma semana depois, aí já veio com mandato. Inclusive com um protocolo do Ministério Público. Me neguei mais uma vez. E quando foi na terceira vez, aí já tinha lá uma cláusulazinha dizendo que caso eu me negasse a fechar a igreja, eu poderia ser conduzido coercitivamente à delegacia. E ele foi até legal comigo, porque durante o dia ele me procurou, falou, pastor, se o senhor abrir a igreja hoje à noite, o senhor sabe, né? Eu vou ter que levar o senhor para a delegacia. Eu falei, fica à vontade, faça o seu trabalho. Eu lembro que a minha esposa disse, olha, hoje eu não vou para o culto, porque eu não quero que os seus filhos vejam... Eu não quero que seus filhos vejam você sendo preso. Converse com seus filhos. E eu lembro de ter chamado meus filhos, eu já contei essa história algumas vezes, mas toda vez que eu conto eu sou meio manteiga derretida. Eu lembro de ter chamado o Samuelzinho e a Maria e disse assim, filho, papai pode ser preso hoje, é verdade. Mas papai não vai ser preso porque está matando, roubando, pegando dinheiro público. Se papai for preso hoje é porque papai ama Jesus e porque papai defende a liberdade que esse país nos dá direito. Eu não sei, eu acho que ele não entendeu muita coisa, mas Deus é tão bom que quando foi faltando assim uns 30 minutos, saiu a notícia que o governador da Paraíba, né,
governador que se comportou como um ditador durante essa pandemia, tinha liberado com 30%. Isso num domingo. Né? Eu vejo isso como um milagre, eu vejo isso como um cuidado de Deus, e a nossa voz foi ouvida. Né? Isso ecoou por vários lugares, mas isso não impediu a prefeitura de me multar. Recebi uma multa no valor de R$500. Eu sou pastor voluntário na cidade, eu não recebo salário de pastor, por 2 motivos. Um, porque graças a Deus, com o meu ministério eu consigo me sustentar, o trabalho que eu já faço. Eu tenho parceiros, a Family Church em Nova York, Comunidade Zoe aqui em João Pessoa, um cheiro, pastor Paulo, pastor Ediomari, muitos de vocês devem conhecer. É um amor de pessoa, minha pastora, um cheiro para você, minha pastora. Conhece o pastor Robério Soares? Sim. É o nosso Edivan Teté, irmão de Edivan Teté, viu? Isso. E aí eu peguei a multa, incrivelmente a prefeitura fica do lado da igreja, assim, praticamente, na mesma rua, Rua Vereador Cícero Soares. Eles mandaram pelo correio a multa. Aí eu falei assim, já que vocês não tiveram coragem de levar a multa na igreja, eu vou levar na prefeitura. Cheguei na prefeitura, rasguei a multa, até aquela jornalista, esqueci o nome dela agora, noticiou, né, pastor dá mau exemplo e rasga a multa na prefeitura. E eu comprei os R$500 de cesta básica e doei para a população que estava carente lá. E eu falei, vocês não vão ver R$1 desse dinheiro, mas o povo vai ver. Se é para pagar a multa, é ver gente usando a imprensa, se dizendo da imprensa a favor da censura, da ditadura, né? Isso é o que mais dói, assim, principalmente para a gente aqui dessa bancada, né? Que lutou e luta ainda contra isso, né? Lutou por muitos anos. E os que fizeram isso hoje não têm a liberdade que estão tendo hoje, porque o ditador, que dizem que é ditador, dá a liberdade de ser xingado todo dia, né? Mas em lugares por aí essa liberdade vai sendo cerceada. Yara que está falando, é Yara Trajano, lá de Serra Branca. Ela é psicóloga. Cheiro, doutor Yara. Rodrigo do Bancários também está mandando um abraço. Glória a Deus. Muitas pessoas aqui lhe abraçando. Doutor Yara, doutor Jarbas, Serra Branca, um cheiro para todo mundo de Serra Branca. Isso mesmo. E já Marques Weber, ele falou, a Covid voltou com força, tudo indica que vão adotar as quarentenas, isso para prejudicar Bolsonaro nos eventos de rua e beneficiar o PT, né? Volta, que não quer Lula levando só volta depois das eleições. Não tem Covid nas eleições, não. Fique Mas se for para evitar que Lula talvez, né? Leve vai, ou apareça sozinho, né? Como tem acontecido. Eu sinceramente, eu estou adorando os discursos dele. Ele é o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro. Deixa o Lula falar. Você sabe que a gente estava falando isso lá em São Manuel? O Lula fala, melhor para o Bolsonaro. Hashtag deixa o Lula falar. Hoje tem um corte que ele falou que, se eleito, vai continuar praticando crimes, né? Então, ele se denuncia. Jesus. Pastor, o senhor falou agora, né? A gente está vivendo um momento especial, né, com redes sociais, né? Todo mundo bate foto, todo mundo registra tudo. E eu acho que é isso que provoca esse medo nesse pessoal que está bastante tempo na política, né, e acha que é o dono, né? Quando vê alguma pessoa nova, algum nome novo, né, se sente ameaçado, né? E o interessante é que, às vezes, quando termina a eleição, que a gente vai ver naqueles últimos entrar, às vezes é um nome desconhecido. Quem é essa pessoa tal? E são pessoas como o senhor, que tem um trabalho de base de muitos anos, que tem muitos conhecidos e serviço prestado, né? Então, essas pessoas terminam se incomodando. E terminam usando rede social para passar vergonha, porque esses dias a gente viu que um estava inaugurando um chuveiro na praça, né? Eles inauguram tudo, um banco de praça. Mas eu e Marcelo aqui, nós fomos convidados a inaugurar um semáforo. Foi? Eu fui. Eu já vi uma inauguração de um orelhão no interior. Uma cidade, eu fui convidado, pastor é convidado para tudo quanto é inauguração. Olha, rapaz, eu fui convidado para cortar a fita do orelhão. Para que vai passar o primeiro carro. Se fosse para cortar laço, mas a fita fui cortar a fita do orelhão, inaugurando um orelhão, meu Deus do céu. Então, assim, o povo foi doutrinado ao pão e o circo. Pastor Vanderlan, trazendo, Marcelo, mande um abraço para o pastor Jader. Estou em São Paulo. Coisa boa. Pastor Vanderlan, homem de Deus, ele foi um dos que abraçou a nossa pré-campanha de uma forma assim muito carinhosa e voluntária. O pastor Vanderlan organizou um almoço aqui na Ponta dos Seixas para várias personalidades políticas e me convidou para discursar, me senti muito honrado, e também organizou várias agendas no sertão também, em cidades como Souza, Patos, Pombal. Um cheiro, meu pastor, um abraço para você. Então, é isso que está acontecendo, Marcelo. Pessoas que estão vindo, e eu acho lindo, porque todos os encontros que a gente está fazendo, primeiro eu quero agradecer a vocês,
porque vocês estão aqui sem ter recebido nenhuma onça e nenhum peixe. Porque antigamente encontro político só acontecia no toma lá da cá, né? E as pessoas estão vindo voluntariamente, conversando. E nem o lobo-guará. Esse é E nem difícil. o guará, né? E nem o guará. Nós pararam de fabricar o guará, né? Que eu nunca mais vi. Então as pessoas estão participando voluntariamente. O que eu mais estou ouvindo, gente, eu ia votar nulo. Eu ia votar nulo. Então esse eu ia tem sido animador. Tem sido animador. Porque as pessoas que antes, outrora, estavam decepcionadas, agora se sentem com mais esperança, né? E eu fazer parte disso, para mim, eu já me sinto vitorioso. Que existe um movimento, que é o movimento do bolsonarismo, que é muito maior do que o presidente. Isso. E a gente vê hoje o resultado desse movimento. O que é? São as pessoas saindo da sua situação de conforto, da sua igreja, onde fazia sua ação social, gerava emprego, pregava o bem na família, a união, já fazia as coisas boas, mas estão saindo agora sua zona de conforto, estão indo para as ruas conversar com as pessoas. Eu sou candidato por um grupo que está querendo mudar a política no Brasil, para dar apoio às pessoas que a gente, né, que a gente acredita. Ele reacendeu no povo o patriotismo, né? Ele acendeu uma chama que estava ali adormecida, e o pessoal, eu concordo com isso, eu sou a favor disso que ele está defendendo. A forma como ele começou a fazer política também, falando o que o povo estava engasgado na garganta, né? Isso fez com que ele se tornasse um fenômeno. E hoje isso é, como você muito bem pontuou, é maior do que ele. Porque até quando ele erra, dá um escorregão aqui e acolá, o povo diz, não, mas eu não estou nisso por Bolsonaro. Estou nisso pelo país, eu estou nisso pelas pautas que ele defende, né? Então, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade aqui, nós estamos tendo uma oportunidade de fazer parte de uma grande mudança. A gente também percebeu que não adianta trocar o presidente da República. Nós temos que fazer uma reforma política como um todo. Porque o presidente diz uma coisa, o governador dizia, a pandemia foi uma grande escola para a gente. O presidente dizia uma coisa de manhã, o governador dizia uma coisa de tarde e um prefeito dizia uma coisa de noite. E às vezes um se sobressaía ao outro. Eu descobri nessa pandemia que um prefeito de uma cidadezinha com 3 mil habitantes às vezes tem mais moral, né, do que o presidente da República. Então a gente começou um fenômeno que, se o povo conservador de direita acordou, você vai ver, quero acreditar eu, uma grande mudança na Câmara Federal e no Senado. Eu estou orando a Deus por isso e pedindo que o povo realmente pense assim. Doutor Gilvan. Agora eu vou aproveitar com a saída dele para falar sobre ele, né? Vai falar sobre ele. Pelas costas. Para não tirar tempo dele. Ariano Suassuna dizia que era uma falta de educação falar mal da pessoa na frente. É verdade. Nesse caso é uma dupla educação, porque eu vou falar de bem, né? É verdade. Então é o seguinte, você veja, quando o Michele falou há pouco, de que as pessoas estão surpreendendo, né, pela qualidade. Ela ficou impressionada com a qualidade do pastor, a qualidade da fala dele, do argumento dele. E a gente fica pensando, eu antes já estava pensando, né, que está acontecendo algo de novo na política do país, né, que não deveria acontecer pelas linhas políticas, nem está acontecendo pela linha política, está acontecendo por linha diversa, porque está acontecendo pelo lado dos não políticos, ou dos que são lidos e tidos pela população como não políticos, né? São buscados, são procurados, são achados na propriedade, pensando assim um e outro, achando um tipo não político que fala uma linguagem que não é totalmente apolítica, que fala inclusive da política, fala na política, fala da política, fala nos políticos, mas diz alguma coisa de forma diferente. Quer dizer, diz uma linguagem diferente e assevera coisas que a política parece estar desautorizada a asseverar. O pastor falando o tempo todo aí, e eu imaginando, que está se descobrindo o tipo noviço político. E eu fiquei pensando, pastor Jada, será que está fazendo isso? Ele pertence a um grupo do pastor Sérgio? E está aparecendo cada vez mais sintomas e sinais de que isso existe na atualidade, um agrupamento, ou isso já é uma brigada, um exército. Está aparecendo muito com o exército. Um exército tanto quanto o bolsonarismo se transformou no exército popular brasileiro, um exército de ideias, valente, destemido, né,
de avanços, de determinação, de afoiteza até. Aí eu fiquei pensando se isso não faz parte dessa nova ideia. Quer dizer, isso é o pastor Sérgio, é o pastor Sérgio, é o pastor Jade, é o pastor Jade, mas isso não só são eles. Isso é um movimento mesmo, isso é um movimento, está dentro do movimento novo, do movimento político novo, que existiu no Brasil no tempo do mensalão, existia um pouco de evangelização do setor político, não sei se vocês lembram disso, né? Então havia uma gritaria geral no país para que as igrejas se posicionassem politicamente, elas elegessem deputados, um número elevado de deputados. Foi uma tragédia. Foi aquele período de cristão vota em cristão, né? Cristão vota em cristão e só deu mais ladrão, né? Isso. Deu mais ladrão do que cristão, não é verdade? Quase todos foram caçados, foram, Isso. né, abandonados, saíram da vida pública por incompatibilidade, né? E permaneceram ainda nas igrejas, umas igrejas meio estranhas, fora do foco de moralidade. Então, veja bem, o que eu estou percebendo é isso. Quer dizer, será que nós vamos ter pessoas que serão capazes de vencer um pleito político com todas essas armas ruins e inidôneas que tem na disputa? Dinheiro sobra. Nunca a política brasileira teve tanto dinheiro em caixa para gastar exclusivamente em fundo bilionário, né? Como é que agora as pessoas vão numa linha de evangelho que até o ano na 2010 mais ou menos, no mensalão, na época do mensalão, que aquela crise moral foi do mensalão. Isso. Né? Os pastores passaram a mão no dinheiro público. Teve até a oração da propina. Teve até a oração da propina, né? Isso. Então o seguinte, como é que agora a gente vai conseguir reabilitar de forma nova, ou de forma diferente pelo menos, uma política tendo como fundo questões como questões evangélicas, questões de pregação, né, de doutrinárias mesmo, religiosas, né, e a gente vai ainda não expulsar, quer dizer, não eliminar os maus políticos. Os políticos tradicionais continuam na disputa e continuam e são favoritos em quase tudo. Quase tudo eles são os políticos, os líderes. Porque se eles só precisam de dinheiro, eles têm. Se para ser líder político só para ser dinheiro, isso eles têm sobra. Se precisa só de tramóias políticas, como negociações em troca de cargo e favores, isso eles têm de sobra. Tem quem dê cargo, são muitos os cargos, são disponibilizados à torta e à direita. Mas, não obstante isso, tem um movimento de resistência que ainda não está demonizando a política, ainda não está demonizando a política, que eu pensei que se viesse demonizaria a política, não está demonizando a política. Está dizendo que é possível pela via política você ter ainda bons líderes políticos. O senhor resumiu de uma forma brilhante. O que nós estamos vivendo, de fato, é um novo movimento. Esse fenômeno que você citou, que o senhor citou de cristão vota em cristão, houve um oportunismo, porque o cara chegava na igreja, e eu sou pastor desde 2007, né? Já consagrado desde 2007, e eu estou acostumado, de 4 em 4 anos, pastor, tem um homem aí querendo falar com o senhor, manda entrar. Olá, pastor, a paz do Senhor, meu nome é fulano, eu sou da igreja cicrana. O cara vem até para culto de oração, teve um lá que vinha para culto que nem eu queria ir, e ele estava lá. Aí depois que ganhou, qual foi o nosso grande erro nesse movimento aí? Foi porque a gente votou no cara que dizia ser cristão. Mas a gente não sabia da história dele. Sérgio Queiroz não é um cara que apareceu e disse eu sou cristão, eu sou um pastor. Porque hoje em dia tem gente que é pastor e você pergunta onde estão suas ovelhas, onde é a sua igreja? Não, é um título que o cara tem. E pastor não é título, pastor é vocação. O cara se auto-intitula pastor porque vai dar voto. Mas quem é Sérgio Queiroz? Sérgio Queiroz existe, ele tem uma história, sabe? Quem não conhece, passe a conhecer. Quem é pastor Jade? Pastor Jade existe, ele tem uma história. Talvez a nossa grande diferença hoje seja o fato de que nós temos algo a perder, aqueles outros não, estavam atirando para ver onde ia pegar. Nós temos o que perder. Na verdade, eu perdi muito desde o momento que eu disse sim para isso. Alguns ficaram questionando, eu sabia que esse jeitinho de ser bonzinho dele tinha algumas segundas intenções, né? Não sabe ele que eu me filiei a um partido político pela primeira vez na minha vida, faltando um dia para acabar a janela partidária.
Então não tinha nada de segundas intenções. Se for um plano, foi muito bem elaborado, por décadas, né? Eu não sou tão inteligente assim, confesso. Mas nós estamos vivendo também, doutor Gilvan, um fenômeno em que, com as redes sociais, a mídia perdeu o poder de monopolizar a informação. Alguém se ousou a dizer, eu tenho meu canal. Eu tenho meu canal. E quem quiser saber o que está acontecendo, acesse esse link aí. Antes não, a gente só digitava 7 na televisão e ouvia a narrativa. Então, assim, eu ousei acreditar que as pessoas estão atentas a esse movimento e que elas só não vão ter mudança se não quiserem. Se elas quiserem, elas têm opção. É isso que eu ousei acreditar. E não se tratam de pautas novas e políticas, se trata de uma história de vida que, coincidentemente, a política agora defende. Né? Se isso é por conivência, por segundas intenções, eu não sei, mas eu sei das minhas intenções. Sérgio sabe das dele. E as nossas são as melhores possíveis. Muito bem, são 21 horas e 5 minutos. Pastor, nós queremos agradecer a sua presença aqui, quando depois do processo de homologação das candidaturas, registro de candidatura, a gente vai trazer não como pré-candidato, mas como candidato. Amém, certamente. Candidato. Fique à vontade aí para o senhor deixar a sua mensagem ao povo do Cariri, ao povo do Sertão, enfim, e falar aí dessa sua alegria. A gente está vendo o senhor muito entusiasmado. Glória a Deus. E eu acho que uma das coisas boas da vida, doutor Gilvan, é quando a gente vê os amigos da gente, quando a gente vê as pessoas entusiasmadas, vibrando. É bom ver o senhor entusiasmado como pré-candidato. Coisa boa. Então, muito obrigado pela sua presença. Grande parte do meu entusiasmo vem dessa recepção maravilhosa. Então eu quero agradecer, doutor Gilvan, que honra conhecê-lo pessoalmente. Prazer. Muito obrigado. Carlos Magno, obrigado. Michele, outra honra conhecê-la, né? Eu não vou dizer que ele assiste desde criança, porque senão vai ficar brava. Que coisa boa. Olha, Pamela, já tinha conhecido lá no aniversário do pastor Sérgio, Marcelo, lhe acompanho desde a TV Correio. Também, por incrível que pareça, também. Rapaz, eu dançava no clube do Pipoquinha, lembra? Lembro. Eu tava lá, baila comigo, eu dançava lá. Eu era cover do Dominó, meu Deus, faz tempo isso. Era um desses aí, meu Deus do céu. Eu era daqueles meninos cabeçudos que aparecia lá. Então, assim, que honra estar aqui com vocês. Eu me sinto vitorioso justamente por isso, pela forma como as portas estão se abrindo de maneira muito natural. Viu, gente? Não rola dinheiro para essas entrevistas, tá? Tem candidato por aí que paga uma fortuninha para ser entrevistado em certos programas. Aqui é de uma forma muito natural, espontânea. Isso é democracia de verdade. Como a gente estava conversando, democracia se faz com pluralidade. É o plural, é ter o divergente também. E certamente nós não concordamos em tudo que conversamos aqui, mas nos respeitamos em tudo. E por esse respeito que vocês me proporcionaram, eu quero agradecer. Que Deus abençoe vocês, sua audiência. Obrigado a você pela audiência. E quero convidar a nos seguir lá na rede social PR Jader Medeiros, no Instagram PR Jader Medeiros, e acompanhar de perto o nosso projeto. Não acredite em tudo que eu falei não, vá ver se é verdade. Só mais uma coisa, ficou censurado no Instagram também? Sim. Muitos posts. Tá em Shadowban? Quando dá para assistir, assiste só os primeiros segundos, quando abre, não mostra mais nada, fica tudo em tela preta, Jesus. Live, né? Isso. Também não tá conseguindo fazer live. E engraçado, só acontece com o povo de direita isso, né? Bem-vindo à censura. A gente não tem como fazer nem pré-campanha, Marcelo, desse jeito, porque nem uma livezinha, coisa que a gente fazia costumeiramente, eu como jornalista, né? Não tem como. Terrível. Tá difícil. Obrigado, Marcelo. Isso, um abraço, pastor Jader.